Olá galera, nesse vídeo iremos falar um pouco sobre Lázaro Spallanzani, que foi um biólogo italiano que nasceu no dia 12 de janeiro de 1729 em Scandiano e morreu no dia 11 de fevereiro de 1799 em Pavia. Depois de cursar filosofia em Reggio, ele iniciou o curso de Direito em Bolonha e foi professor de Filosofia e Direito na Universidade de Reggio. Ele ensinou também História Natural na Universidade de Pavia de 1769 até sua morte. Ele foi o primeiro a realizar a fecundação artificial em cães e fez algumas investigações sobre a circulação do sangue, sobre os espermatozoides, regeneração de tecidos e sobre a orientação de morcego, entre outras coisas. Ele combateu vitoriosamente a teoria da geração espontânea e é considerado um dos principais fundadores da biologia moderna, por ser um dos primeiros a utilizar o método experimental. Durante muito tempo, vários cientistas buscaram uma explicação para o surgimento dos organismos. Inicialmente, as explicações eram baseadas em observações que acabaram levando à conclusão como a teoria da abiogênese. Somente após alguma sequência de experimentos é que se chegou à teoria da biogênese. O pesquisador italiano Lázaro Spallanzani repetiu os experimentos de Needham, com algumas modificações, e obteve resultados diferentes. Ele realizou seus experimentos assim. Colocou um líquido nutritivo em cada um dos tubos de ensaio, tampou 2 dos tubos de ensaio e levou todos ao fogo. Deixou ferver durante 1 hora. Deixou alguns dias passarem. Spallanzani fez outros novos experimentos. Preparou novos frascos, mas desta vez planejou uma maneira de fechá-los, com o auxílio de uma chama, de um maçarico. Estreitou o diâmetro no pescoço de cada frasco, até que se tornasse bem fino e fosse fechado em sua extremidade, com o próprio calor da chama. Com seus experimentos, Lázaro Spallanzani conseguiu mostrar que os micro-organismos tinham origem do ar. Ele notou que nos frascos tampados os micro-organismos não apareceram, enquanto nos frascos que permaneceram abertos os micro-organismos voltaram, demonstrando assim que os mesmos são provenientes do ar. Sendo criticado pelo seu opositor, Spallanzani reformulou seu experimento, só que dessa vez uns ele fechou com a rolha de cortiça, enquanto os outros ele queimou o gargalo e vedou. Depois de alguns dias, viu que os frascos fechados com a rolha de cortiça surgiram micro-organismos, enquanto o que ele derreteu nada surgiu. Com isso, segundo ele, o simples aquecimento não era suficiente para destruir todos os micro-organismos já presentes no caldo nutritivo. Então, ele falou que o ser vivo não surge do nada, e sim são provenientes de outros já pré-existentes. Seu opositor ainda tornou-o a criticar, dizendo que Spallanzani tinha fervido o caldo demais e assim destruindo a força vital. Em resposta, Spallanzani quebrou o gargalo e deixou o líquido presente em contato com o ar. Em pouco tempo, eles ficaram repletos de micro-organismos, mostrando assim para o seu opositor que a fervura prolongada não havia destruído a força vital. Em contrarresposta, seu opositor argumentou que o princípio ativo que Spallanzani havia destruído com a fervura se restabeleceu com a entrada do ar, então a força vital tinha agido novamente naquele líquido, a vida teria surgido. Spallanzani ficou sem entender o que seu opositor queria dizer e ficou sem argumento e não conseguiu realizar nenhum experimento para refutar.
Com base nesse experimento, Spallanzani conclui que os micro-organismos não surgiram espontaneamente, já que nos frascos que estavam vedados nenhum organismo apareceu. Logo, o seu experimento se torna contra a tese da geração espontânea, a qual diz que a vida surge de forma espontânea e contínua da matéria bruta, como Needham propôs. Claro que não podemos aqui colocar que Needham estava errado, enquanto Spallanzani certo por se opor à geração espontânea, pois a situação era confusa naquele momento, e os experimentos de Spallanzani não permitiam uma conclusão clara contra a tese da geração espontânea. Após analisar os experimentos apresentados por Lázaro Spallanzani em resposta às objeções de John Needham, de que o ar ficava viciado pela ebulição prolongada, era difícil de descartar, porque naquela época se sabia pouco sobre a composição do ar e sobre o tipo de alteração que sofria sob a ação do calor. Needham desenvolveu experimentos inovadores e Spallanzani introduziu a análise de novas variáveis, diversificando as séries experimentais. Needham partilhava da concepção epigenética, enquanto Spallanzani do pré-formacionismo. Ambos acreditaram ter fornecido evidências experimentais a seu favor, e ambos não abandonaram seus sistemas. O debate sobre a origem dos organismos das infusões não se encerrou naquele século, e a contenda se estendeu ao longo do século XIX, sendo revivido por Pasteur, que realizou uma série de experimentos que teriam mostrado que a geração espontânea não é possível. E sobre esta questão, cabe esclarecer que o aparato experimental montado por Pasteur e seus famosos frascos de pescoço de cisne segue de perto os experimentos de Spallanzani. É importante reconhecer que a controvérsia sobre a geração espontânea não foi resolvida nem mesmo com Pasteur, pois outros pesquisadores continuam se dedicando ao tema.